Olá, irmãos, graça e paz. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja cultuando a Deus todos os dias, independentemente do templo estar fechado, que você esteja cultuando a Deus, lendo a Bíblia, orando, fazendo a tua parte de cristão. Esse momento é um momento de oração, um momento de reflexão, um momento que nós estamos vivendo sendo assolados por esse coronavírus que a gente está enfrentando. É um momento que a gente precisa se unir em oração. E eu te convido à reflexão, à palavra de Deus, num momento muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Na Bíblia nós temos um relato muito interessante. Eu quero fazer assim uma reflexão com você com relação ao que nós sempre tivemos na igreja, nos templos. Nós tivemos tempo para orar, tivemos tempo para abraçar, tivemos tempo para falar um com o outro, tivemos tempo para todas as coisas. E agora não mais, por um pouco tempo. Não mais abraçar, não mais apertar a mão, não mais estar com o irmão próximo, apenas por um tempo. Realmente eu espero que por um tempo. Mas eu quero meditar com você num texto de Atos capítulo 2, que fala sobre a história da igreja primitiva. A primeira igreja que existiu reunida no nome de Jesus. E esse texto diz que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui é a história da igreja que estava reunida, a igreja que estava próxima, a igreja que tinha contato, a igreja que tinha a oportunidade de expressar os seus sentimentos, um irmão pelo outro, a igreja que tinha tudo em comum e que dividia aquilo que tinha. Mas essa igreja, assim como em vários momentos da história, essa igreja passa por um momento difícil, um momento de perseguição. Não é o que nós estamos vivendo hoje, nós não estamos vivendo perseguição, nós estamos sendo assolados por um vírus, por um inimigo invisível. Mas o efeito da perseguição que a igreja primitiva viveu e o efeito que hoje a igreja do século XXI está vivendo é o mesmo. Afastamento, dispersão, isolamento, enclausuramento. E com tudo isso, gera-se uma ansiedade, um medo, pavor do que é que pode acontecer. No mesmo livro dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, fala sobre essa igreja que, no capítulo 2, era uma igreja que estava unida, dividia tudo, tinha tudo em comum, eles estavam juntos, mas já no capítulo 8, diz aqui, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Queridos, o efeito do que a igreja primitiva recebeu sobre si é o mesmo efeito que nós estamos vivendo. A igreja primitiva sofreu a perseguição e nós estamos enclausurados por causa de um vírus. Estamos afastados. Hoje, por exemplo, eu fiz videoconferência com alguns irmãos da igreja, orando para que a nossa fé não esfrie, para que a nossa fé não fique abatida, para que nós continuemos
lutando e perseverando por aquilo que nós realmente cremos. A salvação em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. E esse tempo, queridos, de dispersão, eu tenho algo comigo. Isso é meu, isso é um sentimento meu. Eu entendo que, eu creio que esse momento de dispersão, esse momento de enclausuramento, esse momento de afastamento, é claro que nós precisamos nos cuidar para que não haja esfriamento, mas eu acredito que, assim como na igreja primitiva, nós vamos experimentar coisas profundas e poderosas da parte de Deus. Porque uma vez que nós tivemos a oportunidade de demonstrar amor, afeto, carinho diante da proximidade, hoje, ainda que por um tempo, não mais. Nós não podemos abraçar um irmão, nós não podemos cumprimentá-lo pegando em sua mão, nós não podemos nos reunir, estamos fazendo isso por vídeo. Mas eu creio que esse momento vai nos trazer uma reflexão de tal forma que nós vamos pensar: tivemos, hoje não temos. Eu preciso agora valorizar a oportunidade que eu terei adiante, porque a perseguição da igreja primitiva não foi para sempre. Houve um tempo de cessar, que cessou a perseguição. Claro que a perseguição àquele que serve a Cristo é contínua, nós conhecemos isso, e aquele que for fiel até o fim, esse receberá a glória, esse receberá a salvação. Mas o que eu quero dizer é que aquela perseguição ferrenha sobre os crentes de Jerusalém, chegou um momento que ela cessou. E nós a igreja do século XXI, também vamos experimentar um tempo em que esse problema, esse vírus vai cessar. Claro, virão outros, mas esse vai cessar. E quando ele cessar, a igreja de Jesus vai parar e pensar: eu tinha oportunidade, não valorizei, fui obrigado a viver um enclausuramento social, um isolamento social, mas eu agora vou valorizar quando eu tiver a oportunidade novamente. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você meditar. Estamos vivendo um tempo que vai passar, um momento de aflição que vai passar. E quando esse momento passar, eu te encorajo a você viver o máximo de Deus, o máximo do amor de Deus, pela igreja do Senhor, pelos irmãos, pela obra do Senhor, porque aí sim você vai poder dizer: eu experimentei o que é não poder fazer nada para Deus, fisicamente, na obra do Senhor, nas ruas, cuidando dos pobres, dos necessitados, amparando as viúvas, os órfãos. Você pode fazer isso virtualmente, mas não é a mesma coisa. E que você valorize esse momento, que você valorize a oportunidade que Deus está te dando agora. Você está na sua casa, você está trancafiado, enclausurado, você está isolado na sua casa, mas isso vai passar. Em nome de Jesus, isso vai passar. E aí você vai valorizar. E você vai poder abraçar, cumprimentar, você vai poder expressar o teu sentimento, aquele que um dia você não expressou porque era tão comum e hoje já não é tão comum assim. Mas que Deus te abençoe, que Deus coloque no teu coração esse sentimento, esse desejo de viver o melhor que você pode viver para a obra de Deus, pelos irmãos, pela tua própria vida espiritual, quando tudo isso acabar. Que o Senhor te abençoe, forte abraço, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida agora e para todo sempre. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.